Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora Direitos Sem Fronteiras. No programa de hoje, o nosso foco é o Boko Haram, grupo radical islâmico que assumiu o sequestro de mais de 200 adolescentes nigerianas em abril deste ano. O que pregam os integrantes do grupo? O que eles querem afinal? Quais as relações com outros grupos que assolam o mundo moderno neste século XXI? Para conversar a respeito do tema de hoje, estão aqui o historiador Fábio Libório e o especialista em Direito Internacional, Gésio Fialho. Antes, eu convido a assistir a uma reportagem sobre o assunto de hoje. É o país mais populoso da África. São 155 milhões de pessoas de 250 etnias diferentes. Rica em petróleo, a Nigéria tem sido palco de muitas cenas de violência e vive uma tensão constante entre muçulmanos e cristãos. O norte muçulmano, regido pelo grupo radical islâmico Boko Haram, é o causador da maior parte dos atentados no país. Desde a fundação, em 2002, os integrantes do grupo têm praticado ataques, assassinatos e sequestros, como o do último dia 14 de abril, quando mais de 200 nigerianas foram raptadas de uma escola na cidade de Chibok. O grupo, que age com a intenção de derrubar o governo e criar um Estado Islâmico, é totalmente contra o modelo de educação ocidental, seguido em várias partes no país. Inclusive, em tradução na língua local, o termo Boko Haram significa a educação ocidental é proibida. A escola de Chibok era a única ainda em funcionamento na região e abrigava tanto cristãs como muçulmanas. Num vídeo divulgado pelo grupo, o líder da facção mostrou muitas das jovens sequestradas e afirmou que elas já teriam se convertido ao Islã. A estimativa é que cerca de 50 garotas tenham conseguido fugir. A comunidade internacional tem oferecido ajuda à Nigéria e espera em breve localizar e libertar as estudantes. Bom, agradeço a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito do tema de hoje, que ele não se restringe apenas à atuação desse grupo, ao caso nigeriano especificamente, e muito menos à questão do sequestro propriamente dito. E nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma questão que foi trazida pelo professor Fábio com relação ao próprio nome do Boko Haram. Esse nome, essa expressão Boko Haram, ela seria uma expressão popular. Existe um outro nome especificamente, que seria o nome oficial do grupo, que tem sido pouco falado, que seria algo mais ou menos assim, me perdoem pelo meu árabe que eu não tenho exercitado muito ultimamente. Jama'atu Alis Sunna Lidawati wal Jihad, que significaria pessoas comprometidas com a propagação dos ensinamentos do profeta e da jihad. Isso reflete muito das próprias origens desse grupo fundado em 2002. Após a emancipação da Nigéria como nação em 1960 do domínio britânico, né, as tribos, né, que são 250, ficaram disputando poder. Não há vazio em poder, nem em história, nem em geopolítica. Né? E, nesse sentido, o norte e o sul eles têm raízes culturais diferentes. Né? O norte ele é predominantemente islâmico, 49%, e o sul é predominantemente cristão, no sentido protestante, né? 51%. Nós temos também 1%, talvez, de religiões iorubais, no sentido de Dombe grande e Dombe pequeno, do Vudunce, seriam semelhantes ao Candomblé que nós temos no Brasil. E essas matrizes culturais, elas exigem participação. Como a Nigéria é um país como o nosso, federativo, com vários estados, né, eles brigam por participação. Então, como a jihad, né, prevista, a jihad grande, a jihad pequena, previstas pelo Corão e também por outras sunas secundárias, a possibilidade de coexistência é dramática. E, nesse sentido, o papel da mulher na sociedade islâmica, sobretudo em sociedades fundamentalistas, ele é bastante restrito. Por exemplo, o homem usa a barba porque nas sunas prevê que a barba significa humildade. E a mulher cobre o seu rosto porque as sunas prevêem que o rosto da mulher sem um manto é uma vergonha. Então, essas tradições
elas são fundamentais. O professor falou uma questão que é bastante interessante, falou a respeito de jihad grande e jihad pequena. Existe um ponto relativo à própria interpretação que se dá ao Alcorão, inclusive em relação à própria palavra jihad, que é muito comumente traduzido no Ocidente como guerra santa. Há uma certa problemática, um certo problema em relação a essa tradução e que é fundamental no entendimento dessas duas perspectivas, jihad grande e jihad pequena. O que seria exatamente? Qual seria essa diferença? A jihad grande é o que é prescrito para todo muçulmano. É a adoração, veneração, observância estrita e total de sua vida, segundo os preceitos do cotidiano que estão colocados no Corão. E a jihad pequena, que ela é até mais valiosa, significa que você tem que levar essa boa nova, essas doutrinas do Corão do Muhammad, para todo o planeta. Então, você deve espargir sangue, se necessário, de seu corpo e de seu cavalo, na lâmina de uma espada. Ou seja, não é que é uma guerra, mas você poderia abrir mão da sua vida e de seu cavalo em nome dessa jihad pequena, que é o que está acontecendo no mundo, pelo menos islâmico, fundamentalista. Eu vou voltar ainda em relação a essas questões que são fundamentais no entendimento de toda essa questão que faz parte do nosso mundo contemporâneo, com toda uma raiz histórica, mas eu gostaria de perguntar ao professor Gésio com relação a um fato que me parece que está ligado ao próprio objetivo do grupo nessa ação especificamente que foi iniciado no mês de abril com o sequestro destas mais de 200 adolescentes. Fundamental nesse tipo de atuação é a propaganda. O próprio fato de estarmos falando a respeito desse grupo hoje aqui, num país tão distante daquela realidade em que acontecem estes fatos, já significa que parece que eles até atingiram. Esse era um dos objetivos fundamentais, conseguir espaço, conseguir propaganda? Sim, claro. O objetivo do Boko Haram, nesse caso específico, era de chamar a atenção não só do governo nigeriano, mas também da comunidade internacional. E nesse sentido aí, a comunidade internacional tem se mobilizado, tem se sensibilizado com a questão do sequestro, especificamente, e tem prestado esse auxílio aí ao governo nigeriano, né? Esse governo, ele demorou muito, né, a pedir, a se manifestar sobre o sequestro dessas garotas. E tem conduzido a questão com muita inabilidade, né, isso dificultando até mesmo esse resgate das adolescentes. Mas, a meu ver, eu acho que tem tudo para poder resolver essa questão com a solução pacífica, sem problema nenhum. Acho que vai haver esse resgate dessas crianças aí sem colocar a vida delas em risco, né? Eu gostaria de aproveitar, então, e fazer a seguinte pergunta nesse contexto, pois há uma afirmação que foi feita no site da BBC, que é a seguinte: para especialistas, a ameaça desapareceria se o governo da Nigéria, a ameaça do Boko Haram, se o governo da Nigéria conseguisse reduzir a pobreza crônica da região e construir um sistema de ensino que ganhe o apoio dos muçulmanos locais. Os senhores concordam com essa afirmação? Eu não concordo. Não concordo, gostaria de voltar às raízes históricas do povo muçulmano, né? Uhum. Bem, o povo muçulmano tem 5.000 anos de tradição oral, sem escola, de boca para ouvido, né? De pai para filho. São nômades, na Babilônia, por exemplo, mas em toda a África também. O povo chinês também tem 5.000 anos, o indiano e o povo judeu. São os povos mais antigos da Terra. No caso da África, se você pensar na África pré-colonial, antes dos colonizadores europeus chegarem lá, né? Antes da Idade Média, né? Você tinha aquela religião tradicional do vodunce, parecida com o candomblé, o chamado de dombe grande e dombe pequeno, e você tinha religiões tradicionais dos beduínos do deserto. Isso ilustra muito a questão da educação na Nigéria. Com a colonização, você tem um regime inglês de ensino, né? E depois, com a emancipação em 1960, volta à tona questões étnicas, tribais. Eu pergunto para a gente, para nós aqui debatermos, quem são as etnias que não possuem educação na Nigéria? São os beduínos. Os beduínos estão na Nigéria? Não. Eles estão no mundo árabe todo, inclusive na Pérsia, que não é árabe, que é persa. Estão no Afeganistão, estão na Palestina. Eles circulam todo o mundo árabe. E circulam há 5.000 anos, inclusive Moçambique. Então, isso significa que a questão da educação
ela é uma questão de por tradição oral. Você não vai eliminar o beduíno, então você não vai conseguir implementar um sistema de educação ocidental num regime disciplinar, como é o regime britânico, que é o regime que sobrou lá, que veio da colonização. E esse laço do beduíno ainda é cultural, ou seja, ele é muçulmano. Aí é que está a questão. Você junta as duas coisas ali. Antes de ser uma questão, então, religiosa, é uma questão cultural. É uma questão cultural, é uma questão cultural. A questão econômica, lógico, né? Karl Marx dizia que tudo passa por questões econômicas. Eu também concordo, né? Ela é a 26ª economia do mundo, perspectiva de 2030 ser a 20ª economia do mundo. Ele produz 15% de todo o petróleo que os Estados Unidos consomem. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial, tanto de importação como de exportação, da Nigéria. Nesse sentido, o PIB de habitante é de $2.800, quer dizer, não é um país pobre. Essa questão, ela escapa, porque o beduíno ele é fluido, né? Ele é fugaz. Então, por ali você tem a identidade árabe, a identidade muçulmana, a educação do beduíno que é de oralidade, e isso não tem como ser assimilado a não ser por uma aculturação, que é o que nós não queremos, né? Eu acho que todas as identidades têm o direito de serem preservadas. Então, essa questão de que um regime de educação no modelo britânico, que seria esse modelo aí que a BBC está dizendo, seria um modelo que apaziguaria os ânimos, eu acho que não. Eu acho que nós caminhamos para um futuro de bipartição do país, que é uma Nigéria do Norte muçulmana e uma Nigéria do Sul Professor Gésio. Eu concordo com o professor, né? Porque essa questão religiosa na Nigéria é complexa, né? A questão econômica por si só, ela não vai sobrepor e não vai solucionar esses conflitos da questão religião e cultural do país. Então, realmente, nesse sentido, só uma questão do modelo educacional, ou mesmo de uma distribuição de renda, né? Porque, como o professor falou, a Nigéria não é um país pobre, é a 26ª economia do mundo, né? Então, quer dizer, hoje é a maior economia da África, né? Sobrepondo aí a África do Sul. Os problemas da Nigéria em si são problemas de falta de infraestrutura, né? 70% da população está abaixo da pobreza. Então, nós estamos falando aí em distribuição de renda, né? Então, nesse sentido aí, somente a questão de economia, só a questão econômica em si, não conseguiria solucionar a questão cultural e religiosa do país, nesse sentido. Né? Só para complementar o que o doutor está dizendo, os postos de petróleo que realmente têm valentia financeira são da metade do sul, que é protestante, tá? Só para avisar isso. Então, o mundo protestante lá, ele tem uma relação com a Inglaterra e tem uma relação de economia com os Estados Unidos do petróleo fabulosa. Então, poder também perpassa pela economia. Uma questão que é complexa, portanto, e que gera uma série de perguntas. Algumas delas nós vamos trazer na continuação do nosso programa, logo depois do intervalo, aqui no Direito Sem Fronteiras, hoje falando a respeito do grupo Boko Haram. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. A capital do Ceará vai receber o 5º Congresso Internacional de Direito de Família. O evento acontece entre os dias 19 e 21 de novembro e vai debater o tema Famílias, Principiologia e Globalização, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Informações e inscrições no site www.ibdefam.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta no programa de hoje. Nosso assunto é o grupo Boko Haram. Essa jihad pequena, como o professor nos falou no primeiro bloco, que seria mais baseada num determinado tipo de fundamentalismo islâmico e que prevê a pregação do Alcorão a ferro e fogo, nessa interpretação, são várias interpretações, vamos deixar isso bem claro, isso faz com que aquele movimento que acontece e que chama a atenção da mídia nesse momento, ele pode se espalhar, inclusive por conta das ligações com outros grupos de caráter fundamentalista que existem no mundo muçulmano? Sim. Haja vista que o líder do movimento Boko Haram já avisou que ele vai vender as meninas, né, na fronteira da República de Camarões. Quer dizer, o que indica que outros fundamentalistas
dos países vizinhos estão em circulação. O governo nigeriano, ele demorou muito, como o professor disse, a agir no sentido até de pedir ajuda internacional em relação a esse caso especificamente. Embora tenham sido mandadas tropas, inclusive para a região, há uma cautela no sentido de se procurar mais a via diplomática. Reflete exatamente essa questão, esse cuidado em não transformar aquela situação em mais um elemento na jihad islâmica interpretada aqui sobre essa perspectiva ocidental de uma guerra santa propriamente dita, nessa tradução que é feita comumente no Ocidente? Nessa perspectiva da intervenção aí de radicalizar, você poderia criar um conflito mais grave, um conflito que implicaria em perda de vida, até mesmo de colocar a vida dessas estudantes aí em perigo. Então, o objetivo seria resgatar elas sem causar nenhum risco à vida, né? E aí você priorizar a vida em detrimento à questão do resgate em si. Então, essa intervenção, essa busca aí, esse resgate das crianças, das estudantes aí, teria que ser feito com muita cautela. O grupo, ele, do ponto de vista das leis, do ponto de vista da legislação tanto nigeriana quanto do ponto de vista internacional, esses crimes eles teriam jurisdição a partir da própria justiça nigeriana, ou eles responderiam também, já teria extrapolado a situação, eles poderiam responder, por exemplo, perante o Tribunal Penal Internacional? Olha, nesse caso, eles poderiam também responder não só pelas leis nigerianas, mas também pelo Tribunal Internacional. Nesse caso, resgatado as estudantes, né, e sendo preso militantes do Boko Haram, acredito eu que o governo nigeriano dificultaria essa entrega aí desses prisioneiros ao tribunal. Existiria uma possibilidade também de, eventualmente, vermos pessoas do Boko Haram, eventualmente, sendo processadas no Tribunal Penal Internacional, mas também, talvez, autoridades nigerianas, caso comprovados abusos que tenham ocorrido no conflito. Essa possibilidade, ela existe também. Com certeza, existe essa possibilidade dessas autoridades também responderem perante o Tribunal Internacional. O professor queria fazer uma observação. O que nós estamos discutindo aqui é o papel da mulher no mundo islâmico. Nós temos que entender que o mundo islâmico, o papel cultural é a poligamia, a amputação do clitóris e dos pequenos lábios, porque se considera que se a mulher não amputar com 12 anos, mais ou menos, ela é considerada prostituta, inapta para casar, inapta e impura para ter filhos. Isso no jihadismo menor, dentro dessas doutrinas que são secundárias ao Corão. Essa jihad menor, ela está se alastrando. Então, Moçambique está se islamizando. Você tem noção? Eu diria que tem dois grandes países que não estão se islamizando ainda. África do Sul e Angola. Toda a África está sendo islamizada. Então, o papel da mulher é que nós estamos discutindo aqui, né? A mulher não pode ter educação. Ela tem que, em algumas tribos, né, amputar parte de suas partes íntimas com caco de vidro, com gilete, de uma maneira assim, sem anestesia, de uma maneira, em países mais complexos, com anestesia, né? A mulher é como se fosse é como ele falou, vou vender a mulher, o líder do Boko Haram, eu vendo mulheres. Ele quis dizer que a mulher, ela não tem um papel muito definido no sentido de paridade com o homem ainda, entende? Alguns falam, parece a Idade Média, né? Mas o Corão é um livro de 680 depois de Cristo, é medieval. E essas leis, que são consideradas leis estruturais da cultura muçulmana, elas ainda prevalecem. No caso, o nosso foco tem sido especificamente esse grupo, mas o professor falou, inclusive, que esse processo da jihad pequena ele tem se espalhado pelo mundo muçulmano, surpreendentemente, até me pareceu, sob essa perspectiva mais radical. Mas aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é com relação a outros grupos. Não é o grupo especificamente, que no dialeto Hausa é chamado de Boko Haram, ele seria um elemento, mas existem diversos grupos que têm ligação. A ligação com a Al-Qaeda, especificamente aqui, ela já é comprovada. Então, na verdade, é uma rede que se estende, não é especificamente o fenômeno desse grupo. Essa jihad pequena, ela pode ser entendida como uma vingança, uma revanche. Dois períodos pós-coloniais europeus, né? Você sabe que os países árabes do Magrebe, mesmo do Oriente
do Oriente Médio, eles eram de domínio ou francês ou inglês. E, nesse sentido, quando esse domínio foi se esmorecendo a partir dos anos 60, e mesmo antes, né, esses grupos fundamentalistas, eles associaram o cristianismo à colonização europeia e querem reproduzir a revanche do mesmo modelo, associando o islamismo, né, como uma religião endêmica da região e como modelo de cultura que deveria ser também multinacional, né? Você vê que o Boko Haram vende as meninas para Camarões, né? Então, como a África está se islamizando, isso já é comprovado pelo censo, né, pela ONU mesmo, sobre as páginas que tem de censo, né, de religiões no mundo, né? Quando você exporta uma religião, você exporta outros costumes também. Costumes políticos vão junto. Porque quais são as grandes instituições de uma sociedade? O direito, a nossa instituição, o direito romano. O direito romano no Brasil é 2.700 anos, né, em Roma. Nós somos fruto do direito romano. No caso do Brasil, o Brasil, talvez 60% da população seja ainda cristão, não é isso? De origem cristã. Né? Então, as grandes instituições, o Exército, né, as Forças Armadas, e a língua que você fala. O idioma é uma instituição. Essas instituições têm longa duração, elas podem durar 2.000, 3.000 anos, né? Religiões, 2.000, 3.000 anos. Direito romano, quase 3.000 anos. Né? E você reparou que isso tudo está sedimentado nessa cultura árabe? Você tem uma língua que tem 5.000 anos, lógico, dividida em milhares de dialetos. Você tem uma religião que tem, sei lá, 1.600 anos, 1.400 anos. E você juntando a jihad pequena como luta de sangue, você só associa 3 instituições. Não importa que ela tenha fronteiras. Se você considerar que na mente do jihadista não importa a fronteira, mas sim a jihad pequena, que é a disseminação, a boa nova, né? Então, você tem essa explicação sobre o aumento da religiosidade islâmica no mundo, né? Diante de uma questão tão complexa, para encerrarmos o nosso programa de hoje, que, é claro, eu costumo dizer que nós nunca encerramos o tema, sempre, particularmente no que se refere à temática adotada especificamente no nosso programa, elas sempre são questões muito complexas e que extrapolam em muito o que podemos abordar. Mas é possível, pelo menos com relação ao caso em tela do sequestro das meninas, visualizarmos algum final. Começa com o professor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito disso agora. Devemos ter aí um final que consiga resgatar essas estudantes, né, com vida e que não crie mais uma reação violenta do grupo Boko Haram, né? E aí, da forma que o professor havia abordado aqui com muita tranquilidade, eu acho que o papel da mulher na religião muçulmana ainda agride muito a nossa cultura ocidental. Isso deixa a gente com uma reação negativa, mas a gente tem que entender que conseguir ver essa questão do papel da mulher na cultura e na religião muçulmana, né, sem criar alguns traumas, né? Entender isso da melhor forma, como o professor colocou aqui. Professor? O ideal é que os Estados Unidos não intervissem, porque sempre que os Estados Unidos intervêm, acontece como no Iraque e no Afeganistão. Parece que não termina os litígios, né? O ideal é que a Nigéria, o povo nigeriano, chegasse a um acordo e resolvesse seus problemas internos. Se isso não for possível, então vai ter que haver uma intervenção internacional, por causa que a ONU prevê intervenções nesse sentido, né? Mas o ideal é que não. E a questão da mulher, ela é eterna, é o eterno feminino, que a filósofa Simone de Beauvoir, né, esposa de Jean-Paul Sartre, dizia, né? A mulher está sempre sendo vilipendiada de seus direitos, né? Ela parece que ela almeja um futuro e esse futuro escapa às mãos femininas. Parece que prendem-se às feras, né? Mas as mulheres não conseguem também ficar tranquilas perante elas, né? Bom, termina aqui o nosso Direito Sem Fronteiras. Eu recebi hoje o historiador Fábio Libório e o especialista em Direito Internacional, Gésio Fialho. E você, amigo da TV Justiça, não deixe de participar. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br.
E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra de novo na próxima semana. Tchau!